23. Você é tudo de que você precisa. Há uma estrutura em Castrima que reluz. Está no nível inferior do Grande Geodo, e você acha que deve ter sido construído em vez de ter surgido. Suas paredes não são de cristal maciço esculpido, mas sim pedaços de mica branca extraídos de uma pedreira, delicadamente salpicados com flocos infinitesimais de cristal que não são menos belos que seus primos maiores, embora não tão dramáticos. Porque alguém carregaria esses pedaços até aqui e construiria uma casa com eles em meio a todos esses apartamentos pré-fabricados e desabitados, você não faz ideia. Você não pergunta. Você não ousa. Lerna vem com você, porque essa é a enfermaria oficial da Comu, e o homem que você vem ver é paciente dele. Mas você o detém à porta, e há algo em seu rosto que deve alertá-lo do perigo. Ele não protesta quando você entra sem ele. Você passa devagar pela entrada aberta e para quando avista a comedora de pedras do outro lado do salão principal da enfermaria. Antimone, sim, você quase havia se esquecido do nome que Alabaster lhe deu. Ela devolve o olhar para você, impassivelmente, quase indistinguível da parede branca, exceto pela ferrugem das pontas dos seus dedos e pelo preto escuro de seu cabelo, e de seus olhos. Ela não mudou desde a última vez que você a viu, 12 anos atrás, no fim de Melve. Mas, para a espécie dela, 12 anos não são nada. De qualquer forma, você acena para ela. É a coisa educada a se fazer, e ainda resta um pouco em você da mulher que o fulcro criou. Você consegue ser educada com qualquer pessoa, não importa o quanto você a odeie. Não chegue mais perto, diz ela. Ela não está falando com você. Você se vira, sem se surpreender, para ver que a Goa está atrás de você. De onde ele veio, está tão imóvel quanto Antimone. Anormalmente imóvel, o que faz você perceber enfim que ele não respira. Nunca respirou em todo o tempo desde que o conheceu. Como ferrugens você deixou de notar isso. A Goa a observa com o mesmo olhar fixo de ameaça com que brindou a comedora de pedra de Ica. Talvez nenhum deles goste dos demais. Isso deve tornar as reuniões embaraçosas. Não estou interessado nele, diz a Goa. Os olhos de Antimone passam para você por um instante. Então, seu olhar volta para a Goa. Estou interessada nela apenas em nome dele. A Goa não diz nada. Talvez esteja refletindo sobre isso, talvez seja uma oferta de trégua, ou talvez uma reivindicação. Você balança a cabeça e passa por eles dois. Na parte de trás do salão principal, sobre uma pilha de almofadas e cobertores, está deitada uma magra figura negra, arquejando. Ela se mexe um pouco, levantando a cabeça devagar conforme você se aproxima. Quando você agacha um pouco fora do alcance de seu braço, fica aliviada ao reconhecê-lo. Todo o resto mudou, mas os olhos dele, pelo menos, são os mesmos. Sim, diz ele, sua voz é cascalho grosso. Isso, agora, você diz automaticamente. Ele aquece. Isso parece lhe causar dor. Por um instante, ele fecha os olhos, apertando-os. Depois, puxa o ar mais uma vez, faz um esforço visível para relaxar e revive um pouco. Eu sabia que você não estava morta. Porque você não veio, então. Eu tinha que cuidar de meus problemas. Ele sorri um pouco. Você, na verdade, ouve a pele do lado esquerdo do rosto dele, há uma grande parte queimada ali, enrugar-se. Os olhos dele passam para Antimone, tão lentamente quanto os movimentos de um comedor de pedras. Então, ele volta sua atenção a você. A ela, Sienite. A você, Essun, que se enferruje tudo, você vai ficar feliz quando finalmente descobrir quem você é de verdade. E eu estive ocupado. Agora Alabaster ergue o braço direito. Ele acaba de forma abrupta, no meio do antebraço, não está vestindo nada na parte de cima do corpo, então você consegue ver claramente o que aconteceu. Não sobrou muita coisa dele. Faltam-lhe muitos pedaços, e ele fede a sangue e pus e urina e carne cozida. O ferimento do braço, entretanto, não é algo que ele obteve nos incêndios de Yumenes, ou pelo menos não diretamente. O cotoco do braço dele está tampado com algo duro e marrom que definitivamente não é pele, muito duro, muito uniformemente parecido com greda em sua composição visível. Pedra. O braço dele virou pedra. A maior parte dele sumiu, no entanto, e o cotoco. Marcas de dente. Aquelas são marcas de dente. Você olha para Antimone de novo, e pensa em um sorriso de diamante. Ouvi dizer que você esteve ocupada também, diz Baz. Você aquece, tirando enfim o olhar da comedora de pedra. Agora você sabe que tipo de pedra eles comem. Depois de Melve, eu estava. Você não sabe ao certo como dizer isso. Há dores profundas demais a serem suportadas e, no entanto, você as suportou repetidas vezes. Eu precisava ser diferente. Não faz sentido. Mas Alabaster faz um suave som afirmativo, como se entendesse. Você permaneceu livre, pelo menos. Se esconder tudo o que você é for liberdade. Sim. Você constituiu família. Eu me casei, tive 2 filhos. Alabaster fica em silêncio. Com todas as partes carbonizadas e constituídas de pedra gredosa marrom no rosto dele, você não sabe dizer se ele está sorrindo ou fazendo cara feia.
Mas presume que se trata do último, então você acrescenta, eles dois eram. Como eu, meu marido. As palavras tornam as coisas reais de uma maneira que nem as memórias conseguem, então você para por aí. Entendo porque você matou Corundum, diz Alabaster bem baixinho. E então, enquanto você oscila em sua posição agachada, literalmente cambaleando com o impacto da frase, ele acaba com você. Mas eu nunca vou perdoá-la por ter feito isso. Maldical, maldito seja ele, maldita seja você mesma. Demora um momento para responder. Eu entendo, se quiser me matar, você consegue dizer enfim. Então você passa a língua pelos lábios. Engole em seco, cospe as palavras. Mas eu tenho que matar o meu marido primeiro. Alabaster solta um suspiro chiado. Os seus outros 2 filhos. Você aquece. Não importa que Nassum esteja viva, neste caso. Ji já atirou de você, isso é insulto suficiente. Eu não vou matar você, se. Isso. Ele parece cansado. Talvez ele não tenha ouvido o pequeno som que você faz, que não é nem alívio nem decepção. Não mataria mesmo que pudesse. Se você. Você ainda consegue fazer aquilo? Ele atropela a sua confusão do modo como sempre fez. Nada nele mudou exceto seu corpo arruinado. Você se valeu do granada em Alia, mas aquele estava meio morto. Você deve ter usado o ametista em Melve, mas aquilo foi uma situação extrema. Você consegue fazer aquilo quando bem entende, agora. Você não quer entender, mas agora seus olhos se desviaram do horror que restou de seu mentor, de seu amante, de seu amigo. Seguiram para um ponto ao lado e atrás de Alabaster, onde há um estranho objeto apoiado contra a parede da enfermaria. Parece uma faca de vidro, mas a lâmina é comprida e larga demais para ter um uso prático. Ela tem um cabo enorme, talvez porque a lâmina seja tão absurdamente comprida, e um guarda-mão que vai atrapalhar na primeira vez que alguém tentar usar essa coisa para cortar carne ou um nó. E não é feita de vidro, ou pelo menos não de qualquer vidro que você já tenha visto. É cor-de-rosa, puxando para o vermelho, e... você olha para ela, para dentro dela. Você a sente tentando arrastar a sua mente para dentro, para baixo. Caindo para cima, por meio de um infinito eixo de luz cor-de-rosa cintilante e facetada. Você arqueja e se contrai de volta para dentro de si mesma de forma defensiva, depois olha para Alabaster. Ele sorri de novo, dolorosamente. O Spinélio, diz ele, confirmando seu choque. Esse é meu, você já tomou posse de algum deles. Os obeliscos vêm quando você chama. Você não quer entender, mas entende. Você não quer acreditar, mas, na verdade, sempre acreditou. Você abriu aquela fenda lá no norte, você respira. Seus punhos estão cerrados. Você dividiu o continente. Você começou esta estação, com os obeliscos. Você fez tudo isso. Sim, com os obeliscos, e com a ajuda dos mantenedores das estações de ligação. Eles estão em paz agora. Ele solta o ar com um chiado. Eu preciso da sua ajuda. Você balança a cabeça automaticamente, mas não recusando. Para consertar isso? Oh, não, sim. Você nem se dá ao trabalho de corrigi-lo desta vez. Você não consegue tirar os olhos do rosto dele, quase esquelético e com ar de quem acha graça. Quando ele fala, você percebe que alguns dos seus dentes se transformaram em pedra também. Quantos de seus órgãos passaram pelo mesmo processo? Quanto tempo mais ele consegue? Ele deve viver desse jeito? Não quero que você conserte isso, diz Alabaster. Foi um dano colateral, mas Eumenes teve o que merecia. Não, o que eu quero que você faça, minha Damaia, minha Sienite, minha Essum, é piorar as coisas. Você o encara, estupefata. Em seguida, ele se inclina para a frente. Fica claro que isso é doloroso para ele. Você ouve o ranger e o esticar da carne, e um leve estalido quando algum pedaço de pedra em algum lugar dentro dele se parte. Mas quando ele está perto o bastante, ele sorri de novo, e de repente lhe ocorre. Pelas crueldades da terra devoradora. Ele não é louco de modo algum, nem nunca foi. Diga-me, ele diz, você já ouviu falar de uma coisa chamada Lua? Apêndice 1. Um catálogo das quintas estações que foram registradas antes e desde a fundação da afiliação equatorial Sanzed, da mais recente para a mais antiga. Estação da Asfixia, do ano 2714 ao 2719 da Era Imperial. Causa aproximada, erupção vulcânica. Localização, os Antárticos, perto de Deveteres. A erupção do Monte Acoque cobriu um raio de aproximadamente 800 km com nuvens de cinza fina que se solidificava em pulmões e membranas mucosas. 5 anos sem luz do Sol, embora o hemisfério norte não tenha sido tão afetado, apenas 2 anos. Estação ácida, do ano 2322 ao 2329 da Era Imperial. Causa aproximada, tremor de nível maior que 10. Localização, desconhecida, em algum ponto distante do oceano. Um deslocamento repentino de placa tectônica deu origem a uma cadeia de vulcões no caminho de uma grande corrente de jato. Essa corrente de jato acidificou-se, fluindo em direção à costa oeste e enfim por toda a quietude.
A maioria das comus costeiras pereceu no tsunami inicial, as restantes fracassaram ou foram forçadas a mudar de lugar quando suas frotas e instalações portuárias se corroeram e a pesca se esgotou. A oclusão atmosférica causada pelas nuvens durou 7 anos, os níveis de pH permaneceram insustentáveis por muitos anos mais. Estação da ebulição, do ano 1842 ao 1845 da Era Imperial. Causa aproximada, erupção de um ponto quente sob um grande lago. Localização, Latimedianas do Sul, distritante do Lago Tecaris. A erupção lançou milhões de galões de vapor e partículas ao ar, o que provocou chuvas ácidas e oclusão atmosférica sobre a metade sul do continente durante 3 anos. Entretanto, a metade norte não sofreu impactos negativos, então os arqueomistas contestam se isso se qualifica como uma verdadeira estação. Estação ofegante, do ano 1689 ao 1798 da Era Imperial. Causa aproximada, acidente de mineração. Localização, Latimedianas do Norte, distritante de Seta HD. Uma estação inteiramente causada pelos humanos, provocada quando mineiros na extremidade das regiões carboníferas do nordeste das Latimedianas do Norte deram origem a incêndios subterrâneos. Estação relativamente amena, apresentando ocasional luz do sol e nenhuma chuva de cinzas nem acidificação, exceto na região, poucas comus declararam lei sazonal. Aproximadamente 14 milhões de pessoas da cidade de Heldini morreram na erupção inicial de gás natural e no buraco de fogo que se espalhava rapidamente antes que orogenes imperiais acalmassem e fechassem com êxito as extremidades do fogo para evitar que se espalhasse mais. A massa restante só pôde ser isolada e continuou queimando durante 120 anos. A fumaça desse fogo, espalhada através dos ventos predominantes, causou problemas respiratórios e ocasionais sufocamentos em massa nessa região durante várias décadas. Um efeito secundário da perda das regiões carboníferas das Latimedianas do Norte foi um aumento catastrófico nos custos do combustível para fins de aquecimento e a adoção mais ampla do aquecimento geotermal e hidroelétrico, levando à criação do licenciamento para geoneiros. A Estação dos Dentes, do ano 1553 ao 1566 da Era Imperial. Causa aproximada, tremor oceânico que provocou uma explosão supervulcânica. Localização, fissuras árticas. Um abalo secundário do tremor oceânico rompeu um ponto quente antes desconhecido próximo ao Polo Norte. Isso provocou uma explosão supervulcânica. Testemunhas relatam ter ouvido o som da explosão até nos Antárticos. A cinza subiu até os níveis mais altos da atmosfera e se espalhou ao redor do globo rapidamente, embora os árticos tenham sido mais fortemente afetados. O dano dessa estação foi exacerbado pela má preparação da parte de muitas comus, porque uns 900 anos haviam se passado desde a última estação. A crença popular na época era a de que as estações eram apenas lendas. Relatos de canibalismo se espalharam do norte até os equatoriais. Ao final dessa estação, o fulcro foi fundado em Iumenes, com instalações satélite nos Árticos e nos Antárticos. Estação dos Fungos, ano 602 da Era Imperial. Causa aproximada, erupção vulcânica. Localização, oeste dos equatoriais. Uma série de erupções durante a estação das monções aumentou a umidade e obstruiu a luz do sol sobre aproximadamente 20% do continente durante 6 meses. Embora essa tenha sido uma estação branda no que se refere a esse tipo de coisa, a época em que ela veio criou condições perfeitas para o aparecimento de fungos que se espalharam pelos equatoriais e chegaram até as Latimedianas do Norte e do Sul, dizimando um alimento que então era básico, o miroque, agora extinto. A fome que resultou disso durou 4 anos, 2 anos para a ferrugem do fungo encerrar o seu ciclo, mais 2 anos para a agricultura e os sistemas de distribuição se recuperarem. Quase todas as comus afetadas conseguiram subsistir com os seus estoques, provando assim a eficácia das reformas imperiais e do planejamento sazonal, e o império foi generoso em compartilhar sementes estocadas com aquelas regiões que dependiam do miroque. No período subsequente, muitas comus das latitudes medianas e das regiões costeiras uniram-se voluntariamente ao Império, dobrando sua extensão e dando início à sua Era de Ouro. Estação da Loucura, do ano 3 antes da Era Imperial ao ano 7 da Era Imperial. Causa aproximada, erupção vulcânica. Localização, derrame de basalto de Kiesh. A erupção de múltiplas crateras de um antigo supervulcão, o mesmo responsável pela estação gêmea de aproximadamente 10.000 anos antes, lançou ao ar grandes quantidades de sedimento de augito, um mineral de cor escura. Os decorrentes 10 anos de escuridão não foram devastadores apenas no sentido sazonal habitual, mas resultaram em uma incidência maior que o comum de doenças mentais. A afiliação equatorial Sanzed, comumente chamada de Império Sanzi, nasceu nessa estação quando a guerreira Veriche de Iumenes conquistou múltiplas comus atormentadas usando técnicas de guerra psicológica. Veja a Arte da Loucura, vários autores, editora da Sexta Universidade. Veriche se autonomeou imperatriz no dia em que reapareceu o primeiro raio de sol. Nota do editor: muitas das informações sobre estações anteriores à fundação de Sanzi são contraditórias ou não confirmadas. As próximas são estações reconhecidas pela Conferência Arqueométrica da Sétima Universidade de 2532. Estação errante, aproximadamente 800 anos antes da Era Imperial.
Causa aproximada, mudança do polo magnético. Localização, não verificável. Essa estação resultou na extinção de várias importantes culturas comerciais da época e em 20 anos de fome devido à confusão dos polinizadores por conta do movimento do verdadeiro norte. A estação da mudança de ventos, aproximadamente 1900 anos antes da Era Imperial. Causa aproximada, desconhecida. Localização, não verificável. Por motivos desconhecidos, a direção dos ventos predominantes mudou durante muitos anos antes de voltar ao normal. É consenso que essa tenha sido uma estação, apesar da falta de oclusão atmosférica, pois apenas um evento sísmico substancial, e provavelmente em um ponto distante do oceano poderia tê-la provocado. Estação dos metais pesados, aproximadamente 4.200 anos antes da Era Imperial. Causa aproximada, erupção vulcânica. Localização, Latimedianas do Sul, perto das regiões costeiras do leste. Uma erupção vulcânica que se acredita ter sido no Monte Irga causou oclusão atmosférica durante 10 anos, exacerbada pela contaminação generalizada por mercúrio por toda a metade leste da quietude. Estação dos Mares Amarelos, aproximadamente 9.200 anos antes da Era Imperial. Causa aproximada, desconhecida. Localização, regiões costeiras do leste e do oeste, e nas regiões costeiras até os Antárticos. Essa estação só é conhecida por meio de relatos escritos encontrados em ruínas equatoriais. Por motivos desconhecidos, o aparecimento generalizado de uma bactéria intoxicou quase toda a vida marinha e causou fome nas regiões costeiras durante várias décadas. Estação gêmea, aproximadamente 9.800 anos antes da Era Imperial. Causa aproximada, erupção vulcânica. Localização, Latimedianas do Sul. De acordo com canções e histórias orais datadas daquela época, a erupção de uma cratera vulcânica causou uma oclusão de 3 anos. Quando ela começou a clarear, foi seguida por uma segunda erupção de uma cratera diferente, que estendeu a oclusão por mais 30 anos. Apêndice 2. Um glossário de termos comumente usados em todos os distritantes da quietude. Anéis, usados para denotar classificação entre os orogenes imperiais. Orogenes em treinamento e sem classificação devem passar por uma série de testes para obter o primeiro anel. 10 anéis é a classificação mais alta que um orogene pode alcançar. Cada anel é feito de uma pedra semipreciosa polida. Antárticos, as latitudes mais ao sul do continente. Também se refere às pessoas das comuns da região antártica. Armazenados, comida armazenada e suprimentos. As comuns mantêm protegidas e trancadas as provisões armazenadas o tempo todo devido à possibilidade de uma quinta estação. Apenas membros reconhecidos da comum têm direito a uma cota dos armazenados, embora os adultos possam usar sua cota para alimentar crianças não reconhecidas e outros. Residências individuais costumam manter seus próprios armazenados caseiros, igualmente protegidos contra pessoas que não são membros da família. Árticos, as latitudes mais ao norte do continente. Também se refere às pessoas das comuns da região ártica. Bastardo, uma pessoa nascida sem casta de uso, o que só é possível para meninos cujos pais são desconhecidos. Aqueles que se distinguirem podem receber permissão para usar a casta de uso da mãe ao receber o nome de comum. Bolsa de fuga, um pequeno estoque facilmente carregável de provisões armazenadas que as pessoas mantêm em suas casas em caso de tremores ou outras emergências. Borbulha, um geyser, uma fonte termal ou saídas de vapor. Britador, um artesão que, com ferramentas pequenas, trabalha em pedra, vidro, osso ou outro material. Em grandes comuns, britadores podem usar técnicas mecânicas ou de produção em massa. Britadores que trabalham em metal, ou britadores incompetentes, são coloquialmente chamados de ferrugentos. Cabeças quietas, termo pejorativo usado pelos orogenes para as pessoas que não têm orogenia, em geral abreviado para quietos. Cabelo de cinzas SOPRADAS, um traço racial Sanzed peculiar, considerado nas atuais diretrizes da casta de uso reprodutora como sendo vantajoso e, portanto, tem preferência na seleção. O cabelo de cinzas sopradas é notadamente grosso e espesso, geralmente crescendo em direção ascendente. Quanto ao comprimento, ele recai sobre o rosto e os ombros. É resistente a ácidos, retém pouca água após a imersão e mostrou-se eficaz como filtro de cinzas em circunstâncias extremas. Na maioria das comuns, as diretrizes dos reprodutores reconhecem somente a textura. Entretanto, os reprodutores equatoriais em geral também requerem uma coloração natural, cinza, de cinzento ardósia a branco, presente desde o nascimento para a cobiçada designação. Campos verdes, uma área não cultivada dentro ou bem próxima dos muros da maioria das comuns, segundo é aconselhado pelo saber das pedras. Os campos verdes das comuns podem ser usados para agricultura ou criação de animais o tempo todo, ou podem ser mantidos como parques ou áreas não cultivadas durante as épocas não sazonais. Residências individuais costumam manter também seus próprios espaços verdes, ou jardins. Cebaki, um membro da raça Sebaki. Sebaki foi um dia uma nação, unidade de um sistema político obsoleto antes da Era Imperial, nas Latimedianas do Sul, embora tenha sido reorganizado dentro do sistema de distritantes quando o velho Império Sanzia conquistou séculos atrás.
Comunidade. A menor unidade sociopolítica do sistema de governo imperial, geralmente correspondendo a uma cidade ou vilarejo, embora cidades muito grandes possam conter várias comuns. Membros aceitos de uma comu são aqueles a quem foram concedidos direitos de cota de armazenados e proteção, e que, por sua vez, sustentam a comu através de impostos e outras contribuições. Comedores de pedra, espécie humanoide senciente raramente vista cuja pele, cabelo etc., assemelham-se à pedra. Pouco se sabe sobre eles. Costa Forte, uma das 7 castas de uso comuns. Costas fortes são indivíduos selecionados por sua destreza física, responsáveis por trabalhos pesados e pela segurança quando acontece uma estação. Costeiro, uma pessoa de uma comu costeira. Poucas comus costeiras têm condições de contratar orogenes imperiais para erguer recifes de corais ou para se proteger de outra forma contra tsunamis, então as cidades costeiras precisam sempre se reconstruir e, como consequência, tendem a ter poucos recursos. As pessoas da costa oeste do continente tendem a ser claras, de cabelo liso, e às vezes têm olhos com dobras epicanticas. As pessoas da costa leste tendem a ter a pele escura, cabelo crespo, e às vezes têm olhos com dobras epicanticas. Creche, um lugar onde as crianças pequenas demais para trabalhar recebem cuidados enquanto os adultos realizam as tarefas necessárias na comu. Quando as circunstâncias permitem, é um local de ensino. DISTRITANTE, o nível intermediário do sistema de governo imperial. 4 comus geograficamente adjacentes formam um distritante. Cada distritante tem um governador ao qual os chefes individuais das comus se reportam, e que, por sua vez, reporta-se a um governador regional. A maior comu em um distritante é sua capital, as maiores capitais de distritante estão ligadas umas às outras por meio do sistema da estrada imperial. Equatoriais, latitudes ao redor do Equador, inclusive este, exceto as regiões costeiras. Também se refere às pessoas das comus da região equatorial. Graças ao clima temperado e à relativa estabilidade no centro da placa continental, as comus equatoriais tendem a ser prósperas e politicamente poderosas. Os equatoriais um dia formaram o centro do velho Império Sanzi. Estação de ligação, a rede de estações mantida pelo Império e localizada por toda a quietude a fim de reduzir ou acalmar eventos sísmicos. Devido à relativa raridade dos orogenes treinados pelo fulcro, as estações de ligação se agrupam principalmente nos equatoriais. Estrada Imperial, uma das grandes inovações do velho Império Sanzi, as estradas altas rodovias elevadas para andar a pé ou a cavalo, ligam todas as principais comus e a maior parte dos grandes distritantes uns aos outros. As estradas altas foram construídas por equipes de geoneiros e orogenes imperiais, com os orogenes determinando o caminho mais estável em meio a áreas de atividade sísmica, ou acalmando a atividade sísmica se não houvesse um caminho estável, e os geoneiros determinando o trajeto da água e de outros recursos importantes perto da estrada para facilitar a viagem durante as estações. Explosão, um vulcão, também chamado de montanhas de fogo em algumas línguas costeiras. Falha geológica, um lugar onde rupturas na terra criam frequentes e graves tremores e explosões são mais comuns. Fulcro, uma ordem paramilitar criada pelo velho Sanzi após a Estação dos Dentes, 1560 da Era Imperial. A sede do fulcro fica em Yumenes, embora 2 fulcros satélites estejam localizados nas regiões árticas e antárticas, para uma máxima cobertura continental. Orogenes treinados pelo fulcro, ou orogenes imperiais, têm permissão legal para praticar a habilidade da orogenia que, de outra forma, é ilegal, sob estritas regras organizacionais e com supervisão atenta da Ordem dos Guardiões. O fulcro é auto-administrado e autossuficiente. Orogenes imperiais são marcados por seus uniformes pretos e coloquialmente conhecidos como jaquetas pretas. GEONEIRO, um engenheiro que trabalha com a terra, mecanismos de energia geotermal, túneis, infraestrutura subterrânea, mineração. GEOMESTA, pessoa que estuda a pedra e seu lugar no mundo natural, termo geral para cientista. Especificamente, geomestas estudam litologia, química e geologia, que não são consideradas disciplinas separadas na quietude. Alguns geomestas se especializam em orogênese, o estudo da orogenia e seus efeitos. Grãos, no fulcro, crianças orogenes sem anéis que ainda estão no treinamento básico. Guardião, membro de uma ordem que se diz preceder o fulcro. Os guardiões rastreiam, protegem, combatem e orientam os orogenes na quietude. Hospedaria, postos localizados a intervalos ao longo de todas as estradas imperiais e de muitas estradas secundárias. Todas as hospedarias contêm uma fonte de água e ficam perto de terras aráveis, florestas ou outros recursos úteis. Muitas delas estão localizadas em áreas de mínima atividade sísmica. Inovador, uma das 7 castas de uso comuns. Os inovadores são indivíduos selecionados por sua criatividade e inteligência aplicada, responsável pela resolução de problemas técnicos e logísticos durante uma estação. KIRKHUSA, um mamífero de porte médio, às vezes criado como animal de estimação ou usado para proteger as casas ou o gado. Normalmente herbívoro, durante as estações, carnívoro.
LATMEDIANAS, as latitudes médias do continente, aquelas entre o Equador e as regiões árticas ou antárticas. Também se refere às pessoas das regiões latimedianas, às vezes chamados latimedianos. Essas regiões são vistas como o lugar mais atrasado da quietude, embora produzam boa parte da comida, dos materiais e de outros recursos essenciais do mundo. Existem duas regiões latimedianas, a do norte, latimedianas do norte, e a do sul, latimedianas do sul. Lei sazonal, lei marcial que pode ser declarada por qualquer chefe de comu, governador de distritante, governador regional ou membro reconhecido da liderança iumenescense. Durante a lei sazonal, os governos distritante e regional ficam suspensos, e as comus funcionam como unidades políticas soberanas, embora a cooperação local com outras comus seja fortemente encorajada de acordo com a política imperial. Mela, uma planta das latimedianas, da família dos melões dos climas equatoriais. As melas são plantas terrestres em forma de vinha que normalmente produzem as frutas acima do solo. Durante uma estação, as frutas crescem abaixo do solo como tubérculos. Algumas espécies de mela produzem flores que prendem insetos. Meta saber, como a alquimia e a astromestria, uma descreditada pseudociência repudiada pela sétima universidade. Nome de comu, o terceiro nome usado pela maioria dos cidadãos, indicando sua lealdade e seus direitos no que se refere a uma comu. Esse nome geralmente é concedido na puberdade como sinal da passagem à maioridade, indicando que uma pessoa foi considerada um membro de valor da comunidade. Aqueles que imigraram para uma comu podem solicitar adoção a essa comu, se forem aceitos, tomam o nome da comu adotiva como seu. Nome de uso, o segundo nome usado pela maioria dos cidadãos, indicando a casta de uso a qual aquela pessoa pertence. Há 20 castas de uso reconhecidas, embora apenas 7 sejam correntemente usadas por todo o atual e o antigo Velho Império Sanzi. Uma pessoa herda o nome de uso do progenitor de mesmo sexo, com base na teoria de que traços úteis são mais facilmente passados dessa forma. Nova comu, termo coloquial para comus que surgiram apenas desde a última estação. Comus que sobreviveram a pelo menos uma estação geralmente são vistas como lugares mais desejáveis para morar, tendo provado sua eficácia e força. OROGENE, pessoa que possui orogenia, quer seja treinada ou não. Forma pejorativa, roga, N-T, para criar esse neologismo, a autora se inspirou na palavra, niga, criada a partir de, nigger, termo usado nos Estados Unidos para se referir aos negros que foram escravizados. Niga, é considerada uma palavra extremamente ofensiva. OROGENIA, a habilidade de manipular energia termal, cinética e formas de energia relacionadas para lidar com eventos sísmicos. Região, o nível mais alto do sistema de governo imperial. Regiões imperialmente reconhecidas são os árticos, as latimedianas do norte, as costeiras do oeste, as costeiras do leste, os equatoriais, as latimedianas do sul e os antárticos. Cada região tem um governador a quem todos os distritantes locais se reportam. Os governadores regionais são oficialmente nomeados pelo imperador, embora, na prática, sejam geralmente escolhidos pela liderança iumenescense ou são membros dela. Reprodutor, uma das 7 castas de uso comuns. Reprodutores são indivíduos selecionados por sua saúde e por sua desejável constituição física. Durante uma estação, são responsáveis pela manutenção de linhagens saudáveis e pela melhoria da comu ou da raça por meio de medidas seletivas. Resistente, uma das 7 castas de uso comuns. Resistentes são indivíduos escolhidos pela habilidade de sobreviver à fome e à pestilência. São responsáveis por cuidar dos enfermos e dos cadáveres durante as estações. SABEDORISTA, pessoa que estuda o saber das pedras e a história perdida. SANZE, originalmente uma nação, unidade de um sistema político obsoleto, antes da era imperial, nos equatoriais, origem da raça Sanzed. Ao final da Estação da Loucura, ano 7 da Era Imperial, a nação Sanzi foi abolida e substituída pela afiliação equatorial Sanzed, consistindo em 6 comus predominantemente Sanzed sob o domínio da Imperatriz Veriche e liderança Iumenes. A afiliação se expandiu após a estação, englobando por fim todas as regiões da quietude em torno do ano 800 da Era Imperial. Mais ou menos na época da Estação dos Dentes, a afiliação se tornou coloquialmente conhecida como o Velho Império Sanzi, ou simplesmente o Velho Sanzi. A partir dos acordos Chilton de 1850 da Era Imperial, a afiliação oficialmente deixou de existir, já que o controle local, segundo recomendação da liderança iumenescense, foi considerado mais eficiente no caso de uma estação. Na prática, a maioria das comus ainda seguem os sistemas imperiais de governo, finanças, educação e outros, e a maioria dos governadores regionais ainda pagam impostos em tributo a Iumenes. SANZED, um membro da raça Sanzed. De acordo com os padrões de reprodução iumenescense, os Sanzeds têm, idealmente, pele cor de bronze e cabelo de cinzas sopradas, com constituições mesomórficas e endomórficas e uma altura na fase adulta de no mínimo L, 80 metros. SANZE Mate, língua falada pela raça Sanzi e língua oficial do Velho Império Sanzi, agora língua franca da maior parte da quietude.
Segura, uma bebida tradicionalmente servida em negociações, primeiros encontros entre partes potencialmente hostis e outras reuniões formais. Ela contém o leite de uma planta que reage à presença de todas as substâncias estranhas. Sem comum, criminosos e outros indivíduos indesejados incapazes de conquistar aceitação em qualquer comum. SENSUNA, consciência dos movimentos da Terra. Os órgãos sensoriais que realizam essa função são os sensapinae, localizados no tronco cerebral. Forma verbal, sensar. Sétima Universidade, uma faculdade famosa para o estudo de geometria e do saber das pedras, atualmente financiada pelo Império e localizada na cidade equatorial de Dibars. Versões anteriores da universidade foram mantidas pelo setor privado ou de forma coletiva, notadamente, a terceira universidade em Aemi-Elat, aproximadamente 3.000 antes da Era Imperial, foi reconhecida na época como uma nação soberana. Faculdades regionais ou distritantais menores pagam tributos à universidade e recebem conhecimentos especializados e recursos em troca. Terreno quebrado, solo que foi revolvido por atividade sísmica extrema e, ou muito recente. Tremor, um movimento sísmico da Terra. Agradecimentos.